E aí, bora aprender sobre impressão 3D? Então vem comigo. Vocês sabem que já rolou o sorteio da Cobra 3 que a gente fez aí alguns dias atrás, e quem levou ela para casa foi o Marco Schultz, e aqui tá um recadinho dele, já com a impressora em mãos. Então, pessoal, tá aqui, ó, o meu presente aí da 3D Print Studio. Eu vou fazer, vou abrir a caixa aqui para ver o conteúdo. Depois a gente vai fazer um outro vídeo com ela funcionando, ok? Então vamos lá. Feito, pessoal? Aí eu vou montar ela e depois eu faço um videozinho para vocês. Valeu? Um abraço para toda a turma aí. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, vocês viram aí que chegou lá para ele super tranquilo, bem rapidinho. A gente fez o pedido e em menos de 10 dias já estava na mão dele a Cobra 3 Combo da Anycubic, que ele ganhou aqui no nosso canal. E se você quiser ganhar também uma impressora, agora tá melhor do que nunca, porque agora a gente está fazendo uma ação entre amigos de uma Bambolab A1 Combo. É isso aí, a impressora mais cobiçada do mundo. Ela pode ser sua por um precinho bem pequenininho. Então não perde essa chance, participa agora da nossa ação entre amigos. O link tá aqui na descrição do vídeo, ou você pode entrar aqui no site, que é o www.3dprintstudio.com.br, e adquirir as suas cotas e ter a chance de levar para casa aí até o final do ano uma Bambolab A1 Combo completa na faixa ali para você. Então não perde essa oportunidade, porque tem menos de 30 dias para a gente poder fazer esse sorteio aí. Corre lá no nosso site e compra agora mesmo o seu número da sorte aí para a nossa ação entre amigos de uma Bambolab A1 Combo. Muita gente está me perguntando lá na nossa comunidade da 3D Print Studio como que eu faço para os meus suportes não grudarem na peça, não deixarem marca e ser fáceis de remover e não gastarem muito filamento. Então hoje eu resolvi aprofundar mais ainda aquele assunto daquela última aula lá de suporte que a gente já teve há bastante tempo, e eu vou trazer aqui todas as dicas e macetes para você conseguir ter os mesmos suportes que eu tenho nas minhas impressoras aqui. Claro que não adianta você pegar as configurações que eu vou te mostrar agora aqui, que estão no meu fatiador, e copiar para o seu fatiador aí, que muito provavelmente isso não vai funcionar legal. Você vai ter que fazer vários testes para poder descobrir quais das configurações são as ideais para você, porque vai depender da sua máquina, vai depender do ambiente onde você imprime, vai depender do filamento que você está usando também. Então tudo isso influencia na questão aqui do nosso suporte, que não gruda e é fácil de remover e não gasta tanto filamento. Então a gente vai deixar de enrolação aqui e vai partir lá para o computador. Eu vou mostrar isso tudo para vocês agora. Vamos lá. Então, pessoal, a gente está aqui no computador. Essa daqui é a peça que a gente vai utilizar para fazer todos os testes aqui no nosso suporte. E ela já está fatiada aqui. Que é impossível a gente imprimir essa peça aqui sem a utilização de suporte. Claro que nessa posição, né? Se a gente virar ela de cabeça para baixo, a gente consegue imprimir normalmente. Mas como a gente quer configurar suporte, a gente vai ter que trabalhar com ela assim. Aqui na nossa aba de suporte, a gente tem que ativar a geração de suportes e tem aqui o suporte automático e o suporte manual. O automático, o próprio nome já diz, ele vai gerar os suportes automaticamente, sem nenhuma intervenção nossa. No manual, a gente tem que pintar aonde a gente quer suporte. Essa peça em específico, a gente não vai pintar suporte, porque a gente precisa de suporte em toda essa área aqui debaixo dela. Então a gente vai ativar ele aqui, vamos escolher aqui o tipo de suporte automático, se é o normal ou árvore. Para esse tipo de peça, que é muito plano na parte de baixo, a gente vai utilizar o suporte normal. Tá? Se for uma peça mais orgânica, com algumas pontas, alguns trechos com suportes e outros não, aí sim a gente utilizaria a árvore, que a árvore nesse caso aqui, ela vai ser mais complexa, então a gente vai ter mais tempo imprimindo, a gente vai gastar mais suporte, então não é o que a gente está procurando. A gente pode ver aqui, ó,
17 minutos e 36 segundos de suporte árvore. E vamos gastar aqui 4,09 gramas. Se a gente utilizar aqui o nosso suporte normal, a gente vai ter aqui 6 minutos apenas para imprimir o suporte e 3,51 gramas. Ou seja, a gente vai reduzir o tempo e reduzir a quantidade de material utilizado. Então, para esse tipo de peça, a gente vai utilizar o suporte normal. Aqui na parte de estilo, a gente tem 3 opções, tá? A default, que é essa daqui, que é a grid orgânica, tem a grade e tem a ajustada. A grade praticamente não tem diferença nenhuma, tá? É o mesmo suporte que a gente tem aqui no default, a gente tem ali na grade. Podem ver que pelo tempo, 5,51 segundos. Na grade, a gente também tem 5,51 segundos, é o mesmo suporte. O que vai mudar legal é esse ajustado aqui de baixo, porque ele vai criar o suporte de acordo com a forma da peça. Então a gente acaba até economizando um pouco de tempo e economizando filamento. Então isso ajuda bastante aí, porque ele vai tomar a forma da peça. Olha, ele faz esse círculo igualzinho a peça. Então a gente economiza tempo e filamento. Ângulo limite. Isso daqui eu já ensinei para vocês aí na aula de overhang, como que a gente faz para encontrar o ângulo limite que a nossa impressora consegue imprimir sem a utilização de suporte. E esse ângulo a gente vai jogar aqui. Se você não se lembra dessa aula, eu vou deixar um card aqui em cima e mais para frente eu vou trazer uma aula de reforço mais especializada em overhang, que eu estou trabalhando aqui em algumas configurações e vou mostrar isso tudo para vocês também. Então, de momento, se você não configurou o teu overhang, dá um pause no vídeo, acessa o card que está aqui em cima e vai assistir essa aulinha de overhang aí, para você ter ideia de quanto de ângulo que a sua impressora consegue imprimir sem suporte. Agora aqui na densidade da primeira camada, o que é a densidade da primeira camada? É exatamente essa primeira camada aqui do suporte. Se a gente botar aqui 30% e fatiar, ele vai dar altos espaços aqui e o nosso suporte ele não vai aderir na mesa. Então, por precaução, vamos deixar aqui em 90%, porque a gente vai ter bastante aderência na mesa e a gente não vai ter problema desse suporte desgrudar. Expansão da primeira camada. O que essa expansão aqui é, pessoal? Se vocês olharem por cima, vocês vão ver que tem algumas linhas a mais em volta da peça, que é exatamente isso daqui. Se eu colocar aqui 10 milímetros de expansão, a gente vai ter uma expansão, né, como se fosse um brinco suporte de 10 milímetros. Mas 2 milímetros ou 0, dependendo, claro, você tem que avaliar. Nesse caso aqui, eu poderia deixar em 0 sem problema, porque, como vocês podem ver, a área de contato é muito grande, então é bem tranquilo. Essa outra configuração aqui, somente na mesa. Isso quer dizer que se o nosso suporte ele precisar chegar numa área que embaixo tiver alguma peça, ele não vai ser construído em cima dessa peça. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso daqui, porque isso aqui é bacana para você utilizar, né, ele somente na mesa, quando você estiver utilizando o suporte árvore, porque o suporte árvore ele faz ângulo, né? Ele vai crescendo os galinhos, então ele não vai se sobrepor em cima da sua peça, ele vai começar sempre na mesa. Então tem que ficar ligado nisso daqui. Esse remover pequenos overhangs, se a nossa peça ela tiver pequenos overhangs dentro dela ali, que o software, o nosso fatiador, ele vai identificar que a gente não precisa utilizar suporte, ele não vai colocar suporte lá, e com isso a gente vai ter uma economia de suporte e uma velocidade de impressão maior. O tempo total da impressão ele cai também. Mas claro que depende da peça. Nessa peça aqui, essa configuração não vai fazer diferença. O que é a jangada aqui? Se você tiver uma mesa que não está muito bem nivelada, você está tendo problema de descolamento de pé, você pode ativar essa jangada. Porque o que ele vai fazer? Ele vai colocar a sua peça em cima de um pedaço, de uma bolacha, vamos dizer assim, né? Vamos botar aqui, bastante camada para vocês entenderem. Ele vai colocar a peça em cima de uma estrutura
né, com 10 camadas. Vocês podem ver aqui, ó, a peça ela não vai começar na mesa, ela vai começar flutuando, né, por cima dessa área aqui já impressa. Então isso aqui ajuda bastante quando você está tendo problema de aderência aí na sua mesa. Ele cria uma estrutura e bota a peça em cima dessa estrutura, mas aqui a gente não vai utilizar. Filamento de suporte. Se você tiver uma impressora que tenha mais de uma extrusora aí, várias outras impressoras coloridas, você pode até mesmo escolher aqui em qual filamento você vai conseguir imprimir o suporte e a interface, e o outro filamento ele vai ser utilizado para imprimir a sua peça. Então você consegue combinar filamentos aí para conseguir imprimir suportes de qualidades diferentes para não aderirem tanto na sua peça e você conseguir destacar ele de forma melhor. Exemplo aí, se você tiver uma impressora fechada, você pode utilizar a ABS para poder imprimir os suportes e utilizar o PLA para imprimir as suas peças, tendo em vista que o ABS é bem mais barato que o PLA. Aqui na parte de avançado, né, distância Z superior e distância Z inferior. A explicação é a mesma para as duas. A gente vai botar para fatiar. O que é essa configuração aqui? Por que ela está em 0.2? Essa configuração, pessoal, é a distância que a gente vai ter entre a nossa peça, né, que é essa parte que já começa em azul, e a nossa interface do suporte, que é essa parte verde escura aqui. Entre as duas vai ter um gap de 0.2 milímetros. Mas para ficar mais didático, vamos colocar 1 milímetro aqui para vocês conseguirem identificar. Podem ver, ó, ele cria esse espaço enorme aqui de 1 milímetro entre a peça e a nossa interface do suporte. Como eu estou imprimindo essa peça aqui em 0.2, eu vou colocar essa distância também em 0.2. Nos testes que eu fiz, essa foi a melhor configuração que eu encontrei aqui para eu conseguir imprimir essa questão de suporte, para a gente não ter problema de aderência. Antes eu utilizava 80% do valor da minha altura de camada, mas agora eu estou utilizando o mesmo valor da altura de camada, distância aqui para interface. Essa é uma das configurações principais que você tem que gravar aí para que o seu suporte não grude na sua peça, tá? Distância Z superior. É a distância entre a peça e a interface do suporte. E se ela estiver muito grudada, ela vai fundir como se fosse uma peça só. A gente vai utilizar a distância Z inferior quando o nosso suporte ele começar em cima de uma peça. Então vai vir a peça, vai ter uma distância e depois vai ter ali a nossa interface do suporte e depois o suporte. Então essa configuração aqui para mim funciona super bem. Esse padrão da base é o padrão do nosso suporte. A gente joga um retilíneo aqui, ele mudou só de direção. Se eu jogar uma grade, ele já vai mudar. Se eu colocar aqui uma Honeycomb, o nosso suporte muda também. Então a gente pode utilizar essas três configurações aqui. O relâmpago e o oco nessa peça aqui não estão funcionando, tá? Eles não estão sendo gerados. Então o que você tem que verificar? Se a sua interface do suporte, essa parte verde, ela vai se dar bem com o tipo de suporte que você colocou. Como vocês podem ver aqui em cima, olha, a nossa peça aqui, a interface do suporte, ela vai começar a ser impressa no ar. Então aqui a gente vai ter problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cima e vai mudar esse ajustado aqui para grade ou default. Porque aí toda a nossa extensão aqui, ó, da nossa interface do suporte, ela vai estar sempre sustentada pelas paredes do nosso suporte. Então a gente não vai ter problema. Então não adianta você querer economizar um pouquinho no suporte aqui e depois você perder sua peça, não é? Então fica ligado aí. A gente pode trabalhar aqui em cima do nosso padrão de base. Olha, aqui ó, a gente também tem problema nessa área aqui. Então esse tipo de suporte não ia ficar legal. Olha, aqui,
Então a gente tem que ir sempre analisando a nossa peça e tentando encontrar uma configuração ideal para ela. Tá? Então o melhor que ficou aqui para a gente foi o retilíneo, e com ele a gente não vai ter problema aqui. Que é o espaçamento padrão da base. Esse espaçamento padrão da base é a distância entre essas linhas de suporte aqui. Se eu chegar aqui e colocar 1 milímetro, botar para fatiar, vocês vão ver que ele vai gerar uma cascata aqui de suporte que vai ser difícil de eu remover, vai gastar bastante tempo e bastante filamento. Então, uma configuração que eu encontrei legal aqui para mim foi de 6 milímetros. Com isso, eu tenho uma distância relativamente boa para criar a nossa interface, que é essa parte verde escura aqui de cima, que é o que vai entrar em contato com a nossa peça. Então, 6 milímetros para mim funciona super bem. Ângulo do padrão, se você quiser rotacionar isso daqui, botar 30 graus, e ele vai girando isso aqui, ó, 50 graus, ele vai rotacionando o suporte. Você pode utilizar isso aqui dependendo da peça que você for imprimir. Mas para essa peça que a gente está usando aqui, que não faz diferença. Agora, ó, camada de interface superior. É a quantidade dessas camadinhas verdes escuras que a gente vai ter na nossa peça. Por que eu utilizo 4 camadas de interface? Porque quanto mais denso isso aqui for, menos interferência, menos problema a nossa camada superior da nossa peça aqui, ela vai ter uma base muito sólida, muito bacana para ela ser construída em cima. Então, essa daqui foi também uma configuração ideal que eu encontrei para mim, e vocês têm que fazer teste aí na impressora de vocês. As 4 camadas de interface, tá show de bola aqui. Também serve para a nossa camada de interface inferior, 4 também fica show. Agora o padrão da interface. Aqui você tem que ficar bem ligado, porque isso aqui vai depender da peça que você está imprimindo. Tá? Se a peça ela tiver uma quina muito saliente, você tem que verificar se a sua interface ela vai estar certinha naquela quina principalmente. Aqui, como é uma peça muito redonda, eu posso utilizar praticamente qualquer uma. Só que se eu for utilizar aqui o concêntrico, já vai dar ruim. Esse triângulo ele vai estar impresso no vento, vai dar ruim. Esse outro maior. Então muita área aqui vai dar problema se eu colocar o concêntrico. Eu posso botar o reticulado. O reticulado também funciona. Posso botar o retilíneo. O retilíneo também vai funcionar, porque as linhas são grandes, elas vão estar sempre apoiadas. Então você tem que analisar seu suporte, a sua peça e o tipo de interface que você vai utilizar. Aí vem agora também o espaçamento da interface, É a distância dessas linhas verdes escuras. Se eu colocar uma distância muito grande, eu vou ter menos linhas. Consequentemente, eu vou imprimir mais rápido e tudo mais. Vai ter menos área de contato, vai ter menos chance de agarrar a peça. Só que, para que a gente fazendo isso, a gente tem menos área de contato também. Então, a chance da parte de baixo aqui da nossa peça, ela ficar feia, aumenta. Então, a gente tem que encontrar o valor ideal para esse espaçamento aqui. Eu encontrei 0.2, eu fiz teste 2 para fazer esse vídeo, e o melhor resultado foi com 0.2 de distância da interface. Aqui a gente também tem a configuração da interface inferior, a gente pode deixar um pouco maior, porque é só para ela poder se apoiar, para poder crescer o suporte quando a gente estiver utilizando uma peça, que o suporte ele tenha que partir de cima da peça. Então a gente não precisa se preocupar tanto com o acabamento, porque a gente não quer que grude. Então 0.5 fica bacana também. Expansão normal do suporte. Se eu vier aqui colocar 10 mm, o meu suporte ele vai se expandir 10 mm. Então a gente vai ter um aumento aí do nosso suporte. Eu não vejo vantagem de usar isso, então eu deixo em 0, porque é onde eu preciso do suporte. Em volta, eu não tenho necessidade. A gente tem aqui a distância XY do suporte e da peça, que é a distância que o nosso suporte ele vai ter da nossa peça aqui. Está em 0,35, mas se eu colocar aqui 5 para ficar didático,
que ela afasta da nossa peça. E isso nem sempre é bom, porque ele não vai criar interface de suporte ali. Se ele não cria interface aqui, na hora que minha peça for começar a ser impressa, vai dar ruim. Então, o valor ideal nos testes aqui, que eu identifiquei, é de 0,35 mm. Esse não suporte em pontes. Essa peça ela não possui nenhuma ponte, mas se ela tivesse, a gente poderia filtrar isso daqui e o software ele ia pegar as configurações de ponte e identificar, poxa, aqui é uma ponte, aqui não precisa de suporte. Então eu posso desativar o suporte nessa área só. Então isso aqui vai te ajudar dependendo da peça que você estiver imprimindo. Essa altura independente da camada de suporte, ela não funciona com suporte normal. Ela só funciona com o suporte árvore. Então se você for utilizar o suporte árvore, você pode ativar essa configuração aqui. Essa configuração ela vai fazer com que a camada da árvore, né, do suporte árvore, ele possa existir diferença entre ele, a altura dele e a altura aqui da nossa camada da peça. Isso vai depender da peça que você estiver imprimindo. O fatiador ele vai fazer essa alteração e isso faz você economizar tempo, porque às vezes você faz apenas uma camada para o suporte e consegue imprimir aqui 2 camadas da parte da sua peça, em questão de altura, né? A altura de camada é variável para o suporte e para a peça. Então, ativando aqui o nosso amigo suporte árvore, o que a gente vai ter aqui também de configuração, que a gente não pode deixar passar batido o suporte árvore. Então, ó, diâmetro da ponta. Esse diâmetro da ponta é exatamente isso aqui, ó. Qual o diâmetro que essa pontinha do galho vai ter? Se eu colocar aqui, ó, 0,5, ele vai ter uma ponta muito fina. Tá vendo? Ele fica bem fininho. Então, quanto maior for isso daqui, maior vai ser a pontinha do galho da nossa árvore. Com isso, a gente tem uma área maior, a gente tem um suporte que dá uma estrutura melhor para a nossa peça. Tá? Distância entre as ramificações, 1 milímetro. Então, essa distância entre as ramificações seria para você mudar a distância entre os galinhos das árvores. Eu não vi efeito quando eu estava fazendo teste. Eu utilizo bastante essa densidade da ramificação aqui, que eu coloco 30%, que dá um total desse montão de galho aqui, montão de árvore. Você pode diminuir, aumentar de acordo com o que você estiver procurando. Se eu diminuo, a quantidade de árvore vai diminuir também. Mas 30% é ideal para mim aqui e funciona super bem. Esse diâmetro do ramo é o diâmetro desse galinho aqui do suporte. Tem que colocar aqui, ó, 10 e colocar ele para fatiar. Olha como é que eles vão ficar. Vai parecer... Olha lá, ele nem virou nem árvore mais. Ele já começou a dar doideira aqui, ele já tá dando bug. Porque olha só, área impressa no vento, isso não é bom. Tá lá, área impressa no vento, fora o resto dos lugares da peça. Então a gente não pode deixar isso daqui muito grande, porque senão as nossas árvores vão ficar muito grandes e vai acabar dando problema pra gente. Esse ângulo de diâmetro da ramificação é o ângulo que vai existir uma inclinação para chegar lá nas pontas do nosso galinho de árvore com essa medida aqui de 1,5 milímetros. Então é o quanto ele vai conseguir abrir, né, para chegar em 1,5. E esse ângulo da ramificação é a mesma coisa, só que é da árvore inteira. O quanto ela vai poder ter de ângulo para ir crescendo para depois ter os galinhos. Então a gente pode deixar aqui em 40, que funciona bem. Se a gente descer aqui, você vai ver que as nossas árvores elas vão ficar muito retas. Elas não vão ter jogo para lateral. Então vamos voltar aqui para o 40, que vai funcionar bem. Esse ângulo preferido é o ângulo que as peças elas vão preferir sempre, né? Elas, se possível, em 25 graus. Se não for possível, ela pode ir até 40 graus para fazer essas ramificações aí. Mas aqui em 25 já vai funcionar bem pra caramba.
Vocês podem verificar aí no fatiador de vocês que isso daqui, se eu não me engano, ele vai vir com 3 milímetros. O que faz esses 3 milímetros aí? O seu suporte árvore, ele fica com 2 paredes. Na maior parte do tempo, ele está com 2 paredes. E isso vai deixar ele muito resistente, show, porém ele vai gastar muito tempo e muito filamento. Podem ver que ele está aqui, 21 minutos, 5,30 gramas de filamento. E a gente já viu que o outro suporte, o orgânico, ele economiza. Mas se a gente quiser economizar mais ainda no suporte árvore, a gente vai vir aqui, o diâmetro da ramificação. Vou colocar 0. Colocou 0, a gente já caiu o tempo aqui e caiu a quantidade de filamento que a gente vai usar. Então, isso vai te ajudar muito mesmo, muito mesmo. Então, essa daqui é a nossa configuração de suporte. Esses valores aqui são os valores que eu utilizo. Você pode ir anotando ele aí, pegando nos vídeos. Lembrando que eu utilizo esses valores na Creality K1. Então, se você tiver uma K1 aí, provavelmente esses mesmos valores para você vão funcionar legal. Vocês têm que ficar ligados também aqui na aba de velocidade, porque aqui a gente tem uma configuração que é muito importante, que é a velocidade do suporte, tá? E a velocidade de impressão da interface do suporte. Mesmo a K1 me permitindo chegar em altas velocidades, eu sou bem conservador com ela. Tá? O perímetro externo meu é baixinho, meu suporte também é baixo, a interface do meu suporte mais baixa ainda. Por isso que eu tenho uma qualidade muito boa nas minhas peças, porque eu testo muita coisa. Tá? Então, você que está aí, não deixe de testar, testa bastante para você ter uma qualidade muito bacana nas suas peças. Outro lugar também que você tem que verificar é aqui na aba de qualidade. Tá? O suporte por padrão ele já vem com 0.4. Eu não utilizo 0.4, eu utilizo 0.36, porque isso vai fazer o meu suporte ele ficar bem mais fininho, mais fácil de remover. Eu vou utilizar menos suporte ainda, menos filamento. Pode ver aqui que está em 3.75. Se eu voltar ele aqui para 0.4, ele já de 3.75 ele já vai para 4.09. Então a gente tem essa diferença aí na quantidade de material utilizado. Essa daqui é a configuração que eu utilizo para poder imprimir com suportes e funciona super bem aqui para mim. Bom, e aí pessoal, vocês viram aí que é bem fácil a gente conseguir configurar um suporte bem bacana para nossa peça, para a gente não ter problema na hora de tirar ele ali e ele encher a nossa peça de marcas. Então, tudo é na base do teste. Você vai pegar essas configurações que eu mostrei aqui para você, vai pegar todos esses ajustes, vai fazer vários e vários testes, até encontrar o valor ideal para sua impressora. Você vai salvar isso no seu perfil, vai deixar anotado num caderninho ou num bloco de nota no computador, ou até mesmo fazer um backup aí do seu perfil para você nunca perder essa configuração. Porque depois que você encontra ela, é só alegria. Mesmo que você mude de filamento, essa configuração ela quase não vai mudar. O chato mesmo é encontrar ela, mas depois que encontra, é muito beleza. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero pedir a ajuda de vocês aí para se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Participa também do nosso grupo do WhatsApp e do Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo. Participa também do nosso servidor do Discord, o link está aqui na descrição do vídeo. Toda vez que eu estou no computador, eu estou online lá no servidor. Então a gente pode bater um papo e tirar algumas dúvidas. Se você quiser apoiar o canal, a partir de R$ 4,99 você se torna um membro oficial aqui do canal. E com isso você tem vários benefícios. Um deles é o grupo VIP no WhatsApp, onde eu dou prioridade para a galera lá, porque vocês estão ajudando o canal a crescer cada vez mais. Então eu sempre estou ajudando todo mundo. Você também participa de sorteios exclusivos todo mês aqui no canal da 3D Print Studio. Todo mês a gente junta aí a galera numa live e faz um sorteio que é exclusivo para os membros do canal, é claro. Então não perde essa oportunidade, se torne membro aqui e sem contar que você assiste todos os vídeos primeiro do que a galera. E é claro que você, como apoiador, você participa do nosso Hall da Fama, que é a parte onde eu dedico um espaço do vídeo para agradecer todos vocês aí que apoiam o canal. Então, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo e valeu!